Deus, irmã Janilza louvando a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã. São os hinos que são eternizados em nosso coração e nós, porque os hinos da harpa sempre são novos para cada um de nós. Eu quero tomar aqui alguns versículos na leitura da palavra de Deus, no versículo de número 30 e o verso 31, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, que destinou e disso deu a certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, nós vemos aqui dentro desse trecho sagrado uma palavra maravilhosa que ficou registrado para o nosso conhecimento, registrado também para vermos o bom andamento da obra de Deus e as expressões na época de Paulo, na era apostólica, onde os nossos irmãos anunciavam a mensagem da salvação, a mensagem da libertação, uma mensagem que pode mudar vidas de muitas e muitas pessoas, pode mudar a história de muita gente. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo, com os seus que fazia a obra missionária, eles andavam de cidades e cidades, pregando a Jesus, o Salvador. Que este homem também que outrora, não conhecendo a mensagem cristã, foi uma das pessoas que também perseguia os cristãos. Mas um dia ele teve uma revelação maravilhosa e ele passou a conhecer o Cristo ao qual ele perseguia. E ele entendeu que esse Cristo, o qual ele mesmo perseguia sem o conhecer, esse Cristo mudou a sua vida, mudou totalmente a sua história, mudou o rumo da sua vida. E o apóstolo Paulo, após ter essa certeza da salvação na sua vida, conhecendo Jesus, o Filho de Deus, diz a palavra do Senhor que ele não se contentou em guardar essa mensagem somente para si, mas ele, de igual modo, da forma que os outros faziam, ele prosseguiu levando esta palavra de cidades em cidades, com aqueles que, comprometidos com a palavra de Deus, assim como ele, como Silas, Timóteo e outros mais, e muitas irmãs que também eram apaixonados por Cristo, em levar esta mensagem de salvação às pessoas. O apóstolo Paulo, anteriormente, ele passou por uma cidade chamada Bereia. E ali, por ter que sair rapidamente, mas sim deixou alguns dos seus companheiros, também para poder colocar em andamento alguma coisa que precisava de estar bem. E ele segue agora para a cidade de Atenas. E diz a palavra do Senhor que, esperando ele, a chegada dos seus irmãos, dos seus companheiros de viagem, de missões, para que assim eles prosseguissem o trabalho, o seu cronograma, o trabalho que Deus havia entregado em suas mãos. Diz-nos a palavra do Senhor que Paulo, ali na cidade de Atenas, mesmo que ele estava aguardando os seus irmãos, a palavra do Senhor nos informa que o seu espírito se comovia. Paulo, ele se
muito triste em ver uma cidade inteira, pessoas, uma cultura caindo no engano e na idolatria. E o apóstolo Paulo não suporta esta situação, mesmo que só naquela cidade ele começou a falar de Cristo para inúmeras vidas que ele encontrava. E ele passou a ir para as sinagogas, para as igrejas e outros lugares, anunciando a Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele que pode, somente Ele, mudar a história de pessoas, mudar comportamentos de vidas, através da mensagem poderosa da salvação que Ele estava ali para transmitir. Que com certeza Paulo estava ali enviado por Deus, cheio do Espírito Santo, e ele anunciava a palavra de Deus para todos quantos pudessem ouvir a sua voz. E as pessoas dali, muito cultas, porém, sem conhecer o Deus da salvação, que às vezes as pessoas podem ser até muito cultas, mas o Evangelho é uma revelação de Deus, que somente Deus pode revelar a quem Ele quer. Mas para isto, para que Deus revele a sua palavra, Deus conta comigo e conta contigo. Alguém que tenha coragem de ir, de sair e de levar esta mensagem soberana, esta mensagem transformadora, esta mensagem que muda a nação inteira, que muda povos inteiros, mensagem que não tem fronteira, que é a mensagem de Cristo, a mensagem poderosa para libertar. O apóstolo Paulo, ele mesmo deixou uma passagem muito linda que eu gosto sempre de refletir nela, quando ele diz aos Romanos, ainda no capítulo 1, no versículo 16 e 17, quando ele fala assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observa, meu prezado ouvinte, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a salvação para todos, mas são para todos os que crê, todos os que acreditam, todos que se dedicam à vida cristã, a levar uma vida transformada e moldada pelo poder do Espírito Santo. Porque quando uma pessoa passa a conhecer a voz de Deus, que é a voz do Evangelho, e o que é o Evangelho? São as boas novas de Deus para a humanidade. Humanidade que estava numa situação caótica, situação confusa, mergulhados no pecado, afastado de Deus, longe da presença do Criador, e pecando, vivendo uma vida dissoluta, estavam sujeitos ao juízo de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz assim: não se engane, tudo que o homem semeia, ele vai colher. Porém, o nosso Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus maravilhoso, Ele não quer que o homem se perca, mas sim venha ao arrependimento. E o arrependimento só acontece quando o homem passa a conhecer o seu lado pecaminoso, os seus erros, e passa a entender que Deus tem uma salvação, que Deus tem para você uma solução para a sua vida, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo também nos deixou esta palavra,
esta mensagem aos Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo 8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é, o amor de Deus para com as nossas vidas. Não querendo Deus que a gente se perca, não querendo Deus que a gente vá para a perdição, mas que alcance em Cristo a salvação, que somente Ele pode oferecer, somente Ele pode dar ao homem, porque foi somente Ele o capaz de dar a sua própria vida por nós. Aleluia! Jesus foi aquele que se entregou por nós, como diz o profeta Isaías, no capítulo de número 53, quando ele começa a expressar assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta Isaías está falando aqui do que o nosso Cristo, o nosso Jesus anunciava, uma mensagem às pessoas, mas ele não foi aceito por todos. Jesus também foi ignorado e foi perseguido pelos da sua nação e por muitos outros que ouviram a falar do Evangelho. E ainda hoje eu quero dizer a você que Jesus ainda é ignorado por muitas pessoas que não querem saber de aceitá-lo como Salvador, mas sim dará juízo para suas vidas, não reconhecendo Cristo, o nosso Jesus, como Filho de Deus. Mas ainda o profeta Isaías continua dizendo que Jesus foi subindo como um renovo de uma terra seca. Isto é, na época, o país israelense vivia momentos confusos, momentos difíceis, que nada poderia surgir de bom naquela época, mas diz a palavra do Senhor que o nosso Cristo nasceu numa era difícil, numa era muito difícil, mas nasceu Jesus como um renovo, saindo de uma terra seca, de uma terra sem água, e vem agora Jesus, o Filho de Deus, mudando vidas de inúmeras pessoas, trazendo uma mensagem de libertação, de transformação, uma mensagem que mudou inúmeras vidas. Quantas e quantas pessoas foram tocadas pela palavra de Jesus? O Evangelho mudou inúmeras pessoas que não tinham mais alegria nos seus corações, que não tinha mais gozo na sua alma, que não tinha nenhuma certeza do seu caminho. Mas Jesus vai chegando e dizendo para aquelas multidões, dizendo: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e recebei de mim a bênção de Deus na sua vida. Jesus estava oferecendo a salvação, porque somente Ele é manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Jesus oferece descanso, Jesus oferece uma vida nova, uma vida transformada, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus. E o profeta ainda prossegue falando da rejeição de Jesus no capítulo 53. O quanto ele foi rejeitado pelos seus. E ele chegou ao momento em que ele, como um cordeiro mudo, ele vai agora diante dos seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca,
mas dele deu a sua vida por nós, a sua vida pelo mundo, para mudar a nossa vida, a nossa história, nos tirar da capacidade de tristeza, de uma vida lançada na podridão, e nos trazer uma vida de paz, de gozo, uma vida de alegria, uma vida de esperança, porque o cristão é aquele que tem a esperança da salvação que traz dentro da sua vida, na sua alma. É por isso que ele nunca desiste da sua caminhada. Vem as lutas, vem os problemas, mas ele prossegue em pé, porque ele sabe, assim como Jó dizia: eu sei em quem eu tenho crido. O nosso Jesus, ele ainda está oferecendo salvação a todos quanto derem crédito a esta mensagem poderosa. O apóstolo Paulo, ele disputava com as pessoas nas sinagogas e aonde quer que havia um cidadão. O apóstolo Paulo estava falando de Jesus de tal forma que em pouco tempo ele ficou conhecido dentro daquela cidade. Um chamava Paulo de tagarela e outros de outros nomes, mas não importava aquilo para Paulo. Paulo queria anunciar em Cristo a salvação que ele oferecia. E o apóstolo Paulo foi levado a lugares importantes para também ouvir falar de Jesus. E quando as pessoas começaram a inquirir de Paulo o que é que significava aquela sua palavra, o apóstolo Paulo começou a sua mensagem dizendo a eles que, andando ali por aquela cidade, ele viu que eles eram tanto supersticiosos, e que ele viu que havia imagem de escultura de deuses por todos os lugares, mas que ele também viu um local em que apenas estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita deste momento, e ele, com muita dedicação, com muito desejo na sua alma, de que aquelas pessoas não fossem tão enganados como viviam naquele engano, servindo a tantos deuses e desconhecendo o Deus que pode salvar, desconhecendo o Deus que pode libertar. O apóstolo Paulo aproveita e diz a eles: eu vi tantos sinais, tantos deuses por aí, porém eu vi um outro em que vocês não servem, mas que vocês agora vão passar a conhecer. Aquele que vocês dizem que é desconhecido, é esse que eu vos anuncio. É esta mensagem que eu quero falar com vocês, desse Deus que pode mudar a sua vida. E o apóstolo Paulo começa falando do grande amor de Deus para com a humanidade, para com os atenienses, e começa a falar para eles que Deus, no seu grande amor, foi Ele que fez o mundo e tudo que existe, fez o homem com as suas próprias mãos e soprou sobre ele o seu fôlego, e o homem passou, agora se tornou alma vivente. E agora a humanidade se multiplicou e o homem perdeu aquela santidade, a sua pureza, e agora não podia mais encontrar o seu Criador. Mas Deus já havia providenciado um plano de salvação para com a humanidade. Meu prezado ouvinte, Deus nos ama. Deus ama você. Deus, Ele não aceita que o homem vive perdido, sem uma oportunidade de salvação. E Deus providenciou agora o Cordeiro, que eu acabei de dizer, que o profeta Isaías, há 700 e poucos anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já havia profetizado esta mensagem. Aleluia!
eu me lembro também de uma mensagem muito linda, que faz parte dessa história. Quando Abraão segue com Isaque para o monte, para fazer o seu sacrifício, que Deus disse para ele: leva para mim o teu filho, o teu único filho, e ofereça-o em sacrifício. Deus estava testando a obediência de Abraão. E foi naquele momento em que ele, depois de 3 dias de caminho, que eles já começam a subir o monte, Abraão havia dito para os seus servos que aguardasse. Olhe a palavra de Abraão: eu e o moço vamos subir ao monte e vamos adorar, e após retornaremos. Esta era a fé tamanha de Abraão, e sabendo ele que Deus havia pedido o seu filho. E foi naquele momento em que, quando já estava tudo preparado, o altar estava preparado, a lenha estava arrumada, e o seu filho já sobre o holocausto. Aleluia, que aquele moço, um pouco antes, pergunta a seu pai: eu estou vendo a lenha, o fogo, mas aonde está o cordeiro? E mais uma vez, Abraão dá prova de fé, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro é Deus que prepara. E foi naquele momento em que o milagre acontece. Ele estava no cume de um monte, e quando chega na hora certa de oferecer o sacrifício, um anjo de Deus aparece naquela localidade e diz: para o holocausto, o Senhor já preparou o cordeiro. E Abraão olha e vê ali um animal que era preparado para aquele tipo de oferecimento e de adoração. Da mesma forma, meu amigo, a nossa vida já não tinha mais sentido. Vivendo em pecados, vivendo numa vida depravada, a humanidade precisa de um substituto. A humanidade precisa de um Salvador. Ela precisa de alguém que sente as suas dores. E eu te ofereço Jesus aqui nesta manhã, que pode substituir você e te dar a vida eterna, mudar totalmente a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer te salvar. Jesus, aleluia, ele já foi até imolado por você, já foi imolado por nós. É por isso que estamos aqui nesta manhã, deixamos tudo e estamos aqui para transmitir a você esta mensagem poderosa, esta mensagem libertadora, esta mensagem transformadora, que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Aleluia! E o apóstolo Paulo consegue levar uma mensagem para inúmeras pessoas. E ele diz aqui, dentro desta palavra, quando ele fala que aquele povo era um tanto supersticioso, mas que eles deveriam conhecer o verdadeiro Deus, que para eles era um desconhecido, mas para Paulo era muito bem conhecido, a ponto de um homem entregar a sua própria vida em prol desta mensagem ser proclamada, em prol desta mensagem ser levada adiante de nações, de reinos, e chegar até a nós, a 2000 e pouco anos depois. Nós continuamos pregando esta mensagem poderosa, assim como o apóstolo Paulo. Também podemos dizer: não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que coisa maravilhosa, coisa linda é poder conhecer esta mensagem. Eu quero dizer para você que há 31 anos atrás, o evangelho chegou na porta do meu coração e bateu. E eu abri a porta, ele adentrou na minha vida.
Eu sou um homem muito feliz por conhecer Jesus, o Salvador. E você também pode se tornar um homem feliz da vida, porque a nossa vida é muito curta. A nossa vida é como um conto ligeiro, como dizia Moisés no Salmo 80. É como um conto ligeiro, passa muito depressa. Há poucos dias atrás, a gente parece que deparava ainda jovem, e os anos se passaram, e a gente já está bem idoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: esta vida aqui vai passar, mas nós temos uma alma que é imortal. Nós temos uma alma que esta vai um dia dar conta diante do nosso Deus. Mas para que ela esteja bem, hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação, hoje é o momento exato em que o homem tem que dar o seu passo a Deus e aceitá-lo como o Salvador, para que possa obter a vida eterna. E eu quero, neste momento, fazer um convite para você. Os nossos minutos já se esgotam. Eu quero fazer um minuto para fazer um convite a você, que você aceite Cristo como Salvador, para que você tenha a vida eterna, para que você alcance a sua salvação, que o Cordeiro de Deus, ele teve misericórdia e entregou a sua vida no Calvário para mudar a sua história. Eu quero orar com você e também dizê-lo que a partir das 15 horas também temos o culto online. E você fica ligado para que a mensagem possa continuar tocando sua vida, fazendo parte da sua vida. Ore comigo. Senhor meu Deus, na tua presença nós estamos agradecidos por esse momento importantíssimo, Senhor. Louvamos pela sua bondade e pela paz que nos concedeu. Pelo privilégio de poder estar aqui falando a sua palavra. Pai eterno, que o Senhor vem fazer um grande efeito nesta vida, que está ouvindo a mensagem do Senhor, vem resolver o seu problema, a sua causa. Pai eterno, mas primeiro o Senhor entra com salvação em inúmeras vidas, libertando, transformando e renovando vidas. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.